Meus amigos, mais uma prévia no ar. Hoje vamos falar sobre a AFC Oeste. Kansas City Chiefs, Los Angeles Chargers, Denver Broncos e Las Vegas Raiders. E eu tava muito animado pra falar dessa divisão, porque ela talvez seja a divisão mais forte da NFL esse ano. Mas eu não tenho as mesmas expectativas pra todos os times, muito pelo contrário. A gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Vai! Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos. Hoje, antes, eu queria só dar um recadinho muito rápido. Todo domingo, 11h20 da noite, estou na Rede TV trazendo NFL para o público geral. E isso é muito bacana. Se você tiver a chance de prestigiar, faça isso. Ajuda demais, tá bom? Vamos para o Los Angeles Chargers primeiro de todos. Como eu falei, essa é uma divisão forte, cara, mas é uma divisão muito forte, uma divisão que eu tô muito curioso pra ver esse ano. A gente vai falar sobre os times e aí eu vou falando o que eu acho sobre como vai ser esse ano no final, tá bom? Último recado, deixa o gostei nesse vídeo se você gostar, porque ele dá um trabalho gigantesco de roteiro, edição e tudo mais, tá bom? Meus amigos, o Los Angeles Chargers em 2021 teve uma temporada frustrante. 9 vitórias, 8 derrotas, terceiro lugar na divisão, não foi pros playoffs. Com o time que tem, isso é um pouco bizarro, mas melhorou muito para esse ano, e isso vai ajudar bastante. Comissão técnica é a mesma que começou no ano passado. Brandon Staley, John Lombardi é o técnico ofensivo e Renaldo Hill é o coordenador defensivo, todos eles desde 2021. Na off-season eles perderam alguns jogadores, mas com certeza trouxeram muito mais. Perderam o tight end James Cook, perderam o guard Michael Schofield, perderam o tackle Brian Bulaga, perderam o jogador de linha defensiva Justin Jones para os Bears, perderam o linebacker Kazir White para os Eagles, perderam o cornerback Chris Harris. Trouxeram wide receiver DeAndre Carter, que era dos Cardinals, trouxeram o tight end Garrett Everett, que era dos Seahawks, trouxeram o defensive end Morgan Fox, que era dos Rams, trouxeram o defensive tackle Austin Johnson, que era dos Giants, o defensive tackle Sebastian Joseph Day dos Rams, agora fica mais pesado, o linebacker Khalil Mack dos Bears, o linebacker Kyle Van Noy dos Patriots, linebacker Troy Reader dos Rams, o cornerback J.C. Jackson dos Patriots, um dos melhores que tem, um cornerback Bryce Callahan dos Broncos. Timaço. No draft, melhor ainda, o guard que eles selecionaram na primeira rodada, Zion Johnson, já é um titular absoluto. Além disso, pegaram J.T. Woods, um safety na terceira rodada, o running back Isaiah Spiller na quarta rodada, além de um defensive tackle, um guard, 2 cornerbacks e até um fullback. Dito isso, vamos ver como é que os Chargers vêm de titulares para a temporada 2022. Quarterback Justin Herbert, um dos melhores da liga, um dos mais produtivos da liga e um dos caras mais confiáveis nesse momento, não tenho o que falar. Running back, um baita jogador, Austin Ekeler. Para esse time, para os Chargers, eu escolhi falar 3 wide receivers, Mike Williams, Keenan Allen do outro lado e Joshua Palmer, que tá fazendo alguns jogos interessantes na pré-temporada. Tight end chegando para ser titular, Garrett Everett. Olha essa linha ofensiva, que maravilha. Left tackle Rashawn Slater, left guard Matt Filer, o center é o Corey Linsley, o guard já titular Zion Johnson e o cara que tá ganhando a disputa na pré-temporada para ser o tackle do lado direito, Trey Pipkins. E tá jogando realmente muito bem, ganhando do Storm Norton. Na defesa, 3 jogadores na linha defensiva, Jerry Tillery, Austin Johnson e o Sebastian Joseph Day. E essa linha de linebackers, que aí acaba tendo 2 edges, né, 2 jogadores da ponta para fazer a pressão do quarterback, é maravilhosa. Joey Bosa de um lado, Khalil Mack do outro. No meio, Kyle Van Noy e Drew Tranquil. 2 jogadores muito bons. Secundária, J.C. Jackson. Uma coisa importante sobre o J.C. Jackson: hoje, que eu tô gravando esse vídeo no dia 23, ele passou por uma cirurgia e ele deve ficar de 2 a 4 semanas fora, o que significa que é seguro dizer que ele vem lá pra semana 2 ou 3 da NFL. Então ele vai começar um pouco fora, mas não tem dúvida que ele é o titular. J.C. Jackson de um lado, Asante Samuel Jr. do outro, excelente. Os safeties talvez melhor ainda, Derwin James, o mais bem pago da liga, e o Nazir Adderley. Special Teams, o Dustin Hopkins é o kicker e o J.K. Scott é o punter. Timaço! Quem eles enfrentam esse ano? Todos os times da divisão da AFC Oeste enfrentam os times da AFC Sul, ou seja, Jaguars, Titans, Colts e Texans, e NFC West, ou seja, Cardinals, 49ers, Rams
e Seahawks. Além disso, eles enfrentam Dolphins, Falcons e Browns. Esses 3 mudam para cada time, a gente já vai falar sobre isso. Minha expectativa para os Chargers, que eles vão muito bem. É um técnico bom, é um técnico arriscado, mas muito bom. É um time muito forte que trouxe muita gente boa, principalmente para essa defesa. Minhas expectativas para os Chargers é de dar muito trabalho para os Chiefs para ganhar a divisão. Las Vegas Raiders, esse é um time interessante também da gente ver. 2021 eles fizeram 10 vitórias e 7 derrotas, sendo que Raiders e Chargers ficaram ali pro final essa disputa para ver quem ia pros playoffs. Os Raiders ficaram em segundos na divisão, foram pros playoffs, perderam pros Bengals no Wild Card e foram eliminados. Para esse ano, os Raiders estreiam uma nova comissão técnica, muita mudança de jogador, mais um time com potencial muito bacana, a gente vai falar sobre isso. Então, Josh McDaniels, que ficou por muitos anos como coordenador ofensivo dos Patriots, chega em Las Vegas para ser o técnico principal. O John Gruden saiu e com ele a comissão técnica. Por quê? Mick Lombardi também estreia como coordenador ofensivo, ele era técnico de wide receivers dos Patriots. Inclusive o Josh McDaniels pegou uma galera que era técnica dos Patriots. E aí também estreando o coordenador defensivo Patrick Graham, que era coordenador defensivo dos Giants, para ser coordenador defensivo dos Raiders. Beleza, dito isso, mudanças de elenco, foram muitas. O teto salarial dos Raiders obrigava eles a fazer muita contratação, ou perder muita gente, ou renegociar, blá blá blá. O que eles fizeram? Perderam o quarterback Marcus Mariota para os Falcons, perderam o running back Jalen Richard e o Peyton Barber, perderam o fullback Alec Ingold para os Dolphins, que é um baita fullback, perderam 3 wide receivers, o Brian Edwards para os Falcons, o Deshaun Jackson e o Zay Jones para os Jaguars. Zay Jones que eu gosto bastante, inclusive. O guard Rich Incognito aposentou, o center Nick Martin foi para os Saints, o defensive end Carl Nassib foi para os Bucks e o Yannick Ngakoue foi para os Colts. 3 defensive tackles, o Quinton Jefferson foi para os Seahawks, o Gerald McCoy saiu e o Solomon Thomas foi para os Jets. 2 linebackers, o Corey Littleton foi para os Panthers e o Nicholas Morrow foi para os Bears. E 2 cornerbacks, Casey Hayward foi para os Falcons e o Desmond Trufant saiu. Eles contrataram alguns quarterbacks para ser reservas do Derek Carr, mas nada muito relevante, no sentido de que o Derek Carr vai ser o titular, é claro. Contrataram running back Brandon Bolden, que era dos Patriots. Contrataram fullback Jacob Johnson, que era dos Patriots. Contrataram, aí a maior contratação dos Raiders nessa temporada, o Davante Adams, que era o wide receiver dos Packers. Contrataram Keelan Cole, que era o wide receiver dos Jets. E o DeMarcus Robinson, wide receiver que era dos Chiefs. Contrataram o Chandler Jones, que é um baita jogador dos Cardinals para sua defesa, né? Ele é defensive tackle. Contrataram Bilal Nichols, que era defensive tackle dos Bears. Jayon Brown e Kyler Fackrell, o primeiro dos Titans e o segundo dos Packers. Contrataram Anthony Everett, que era dos Ravens, cornerback. O cornerback Rocky Ya-Sin, que era dos Colts. E o Chris Jones, que era cornerback dos Titans. O Chris Jones, cornerback. E também o safety Duron Harmon, que era dos Falcons. Uau! Beleza, trocou bastante gente. No draft, eles não tiveram escolhas muito cedo, eles tiveram só a partir da 3ª rodada, em que pegaram Dylan Parham na 3ª rodada, um guard, Zamir White na 4ª rodada, um running back, Neil Farrell Jr., defensive tackle na 4ª rodada, e mais um defensive tackle, mais um offensive tackle e mais um running back. Isso aqui é um pouco menos relevante, porque a partir da 3ª rodada é um pouco menos provável de você ter jogadores titulares, pelo menos por enquanto, ou se você acabar achando um cara muito incrível. Vamos ver então quem deve ser o elenco titular dos Raiders para essa temporada, já que com muita gente nova sempre tem testes, né? Derek Carr é o quarterback, não tem dúvida. Josh Jacobs é o running back, problemas de lesão, mas também não tem dúvida. Wide receivers, olha esse grupo. Eu escolhi colocar só um running back para colocar 3 wide receivers. Davante Adams, não tem nem o que falar. Hunter Renfrow, excelente, não tem nem o que falar. Keelan Cole. Cara, o Keelan Cole tem um potencial gigantesco. Ele já foi muito bom, não deu certo no Jets, mas pode vir a dar certo. Darren Waller de tight end, o cara é maravilhoso, também muito bom. Linha ofensiva é uma coisa que me preocupa um pouco, porque do lado direito, o right tackle Alex Leatherwood precisa evoluir. O Alex Leatherwood não é um bom tackle nesse momento, apesar de ter sido draftado alto. Left tackle Colton Miller, left guard John Simpson, right guard o Lester Cotton Jr. e o center é o Andre James. Então, longe de ser uma das melhores linhas ofensivas da NFL. Tem que ver o quanto os jogadores vão evoluir, se desenvolver, para realmente elevar o nível dessa linha ofensiva. A defesa tem suas dúvidas também, apesar dos bons jogadores. Então,
O front seven tem 4-3, né? 4 na linha defensiva e 3 tight ends, sendo eles a linha defensiva... Tight ends. Linebackers. Maluco, né? 4 na linha defensiva. Chandler Jones, Andrew Billings, Bilal Nichols e Max Crosby. Bem sólida. Linebackers, Divine Diablo, que é um nome simplesmente fantástico, Denzel Perryman e Jayon Brown. Beleza, uma boa linha de linebackers. Cornerbacks, Nate Hobbs e Rocky Ya-Sin. Difícil. Safeties, Trevon Moehrig e Jonathan Abram. Ok. Ou seja, aí o kicker, Daniel Carlson, o punter, AJ Cole. Só pra finalizar, antes de eu dar meus palpites, eles enfrentam times da AFC Sul, eles enfrentam times da NFC Oeste, como é o caso de todos na divisão, e eles enfrentam Patriots, Saints e Steelers de outras divisões. Meu palpite, troca de comissão técnica, muito jogador novo, algumas questões de linha ofensiva e defesa me fazem pensar que essa forte divisão vão deixar os Raiders como o pior time da divisão, nesse momento, tá? Foram em segundo lugar na divisão no ano passado e tudo mais, mas é que pra mim Denver é muito forte, Chargers e Chiefs também. Então pra mim, nesse momento, os Raiders são o pior time dessa divisão. Apesar de Derek Carr e Davante Adams pra mim ser um golaço. Denver Broncos. Torcedores do Seahawks, vocês podem sair agora porque eu sei que vai ficar um pouco mais difícil. Em 2021 não foi bom para os Broncos, 7 vitórias, 10 derrotas, 4º lugar na AFC West sem playoffs. Eu já falo que os Broncos vão bem faz um tempo, porque eu gosto muito de muitas peças nesse time, que sempre ficam limitadas pelo quarterback. E agora eles têm o Russell Wilson. Vamos lá. A comissão técnica para esse ano também é uma estreia, tá? Então a gente tem Nathaniel Hackett como técnico principal, ele era coordenador ofensivo dos Packers, e agora que o Vic Fangio saiu, ele assume o currículo maravilhoso. Coordenador ofensivo é o Justin Alton, que era técnico de tight ends dos Packers, também um bom currículo. E o coordenador defensivo é o Ejiro Evero, que era coordenador de jogo aéreo dos Rams, também um currículo muito bom. Beleza. Vamos ver as contratações e perdas de jogadores, não é tanto assim. Perderam 2 quarterbacks, o Teddy Bridgewater foi para os Dolphins e o Drew Lock foi para os Seahawks na troca com o Russell Wilson. Perderam o wide receiver Deshaun Hamilton para os Texans, perderam o tight end Noah Fant para os Seahawks. Drew Lock, Noah Fant e Shelby Harris foram os jogadores perdidos nessa troca aí, tá? Perderam o offensive tackle Bobby Massey, perderam o defensive end Steven Weatherly para os Browns. Como eu falei, o defensive tackle Shelby Harris para os Seahawks, o último dessa troca pelo Russell Wilson, além de escolhas, né? Perderam o jogador de linha defensiva Shamar Steven e o linebacker Kenny Young. Perderam o cornerback Bryce Callahan para os Chargers e o Kyle Fuller para os Ravens. Jogadores trazidos. Russell Wilson, quarterback dos Seahawks. 2 tackles, Tom Compton, que era dos 49ers, e Billy Turner, que era dos Packers. Defensive end, Randy Gregory, que era dos Cowboys. Defensive tackle, DJ Jones, que era dos 49ers. Linebacker, Alex Singleton, que era dos Eagles. E o cornerback, Kawan Williams, que era dos 49ers. Beleza. Trouxe bons jogadores, perdeu bons jogadores. No draft, só tiveram escolhas a partir da segunda rodada, trazendo o linebacker Nick Bonito. Será que ele é bonito mesmo? Vocês estão vendo na foto aí. Na segunda rodada. Greg Dulcich, tight end, na terceira rodada. Damari Mathis, um cornerback na quarta rodada. Mais 2 defensive ends, um safety, um wide receiver, um center e um cornerback. Quais são os titulares dos Broncos para 2022? O quarterback, óbvio, Russell Wilson. Grupo de running backs bem interessante, Javonte Williams e Melvin Gordon, perfeito. Wide receivers, Jerry Jeudy e Cortland Sutton, e um baita grupo de recebedores, apesar da perda difícil do Tim Patrick, que era um recebedor que eu gostava bastante. Tight end, agora sem o Noah Fant, é o Alberto Okoeg-Bunan, que a gente usou na série dos Broncos que a gente fez recentemente. Essa linha ofensiva me preocupa um pouquinho, apesar de ter nomes interessantes. Garrett Bowles é o left tackle, o guard do lado esquerdo é Dalton Risner, o center, na disputa de centers, deve acabar sendo Lloyd Cushenberry, e aí o Quinn Miners vai para guard do lado direito, e o Billy Turner vai ser tackle do lado direito. Então é uma linha ofensiva que não é a melhor, mas também tá longe de ser a pior, tá melhorando. Defesa, 3 jogadores na linha defensiva, Draymond Jones, DJ Jones e Deshaun Williams. Aí, linebackers, Randy Gregory, que tá lidando com lesões, mas espera-se que ele esteja disponível quando começar a temporada. Jonas Griffith, Josie Jewell e Bradley Chubb. É uma boa linha de linebackers. Cornerback, Pat Surtain,
Patrick Surtain, que é maravilhoso, e Ronald Darby, que também é muito interessante. Safety, Kareem Jackson e Justin Simmons, ou seja, é uma defesa boa, que ainda tá no processo de transição, mas que é esse grupo de secundária, cara, com cornerbacks e safeties, é muito, muito bom. Ou seja, corre com a bola, e mesmo correr com a bola vai ser complicado. O kicker é o Brandon McManus, o punter é o Sam Martin, os Broncos enfrentam AFC Sul, NFC Oeste e mais Jets, Panthers e Ravens, ou seja, pegam times ruins aí com Jets e talvez Panthers, o Baker eu acho que vai mandar bem, e o Ravens que é mais forte, né? Ou seja, eu acho que vai ter uma clara melhora pro Denver Broncos, mas eles ainda ficam atrás de Chargers e Chiefs. Pra mim isso é bem claro. Russell Wilson vai melhorar muito esse time, o ataque é muito dinâmico, forte, a linha ofensiva ainda tem umas coisas pra melhorar, a defesa ainda me preocupa, coisas parecidas com os Raiders, mas eu acho que pode ser um pouquinho melhor. E já que os dois times estão com nova comissão técnica, eu acho que os dois times vão ter um certo entrosamento pra ser feito, mas eu gosto mais do time dos Broncos nesse momento. Vamos ver como é que vai ser. Por fim, Kansas City Chiefs. Aí não tem muito o que falar, né? É um timaço. Todo ano é um timaço, mas o que muda pra esse ano? 2021 eles tiveram 12 vitórias, 5 derrotas, ganharam a divisão. Foram pro Wild Card contra os Steelers, ganharam. Foram pro Divisional contra os Bills, fizeram aquele jogo fenomenal e ganharam. Foram pra final de conferência contra os Bengals e perderam na prorrogação 27-24 em um jogo muito legal também. Ou seja, mais uma vez, como todo ano do Patrick Mahomes, ficou perto do Super Bowl ou ganhando o Super Bowl. É só isso que acontece pro time dos Chiefs. Então é claro que a comissão técnica se mantém, Andy Reid é o técnico principal, como é desde 2013, Eric Bieniemy continua sendo coordenador ofensivo, mais um ano que eu pensei que ele ia sair, não saiu, e Steve Spagnuolo continua sendo o coordenador defensivo desde 2019. Perderam alguns jogadores relevantes, e a gente vai falar sobre isso. Darrell Williams, running back, foi para os Cardinals, Tyreek Hill, wide receiver, foi para os Dolphins. Essa foi a maior perda da equipe, um baita wide receiver. Byron Pringle, wide receiver, foi para os Bears e o wide receiver DeMarcus Robinson foi para os Raiders, a gente falou. Perderam dois caras de linha ofensiva, o Mike Rammers e o Kyle Long, e três na real, né, o Austin Blythe, que foi para os Seahawks também. Perderam o defensive end Alex Okafor e o defensive tackle Jaron Reed, que foi para os Packers. Perderam dois linebackers, o Anthony Hitchens e o Melvin Ingram, que foi para os Dolphins. Perderam dois cornerbacks, Mike Hughes para os Lions e Charvarius Ward para os 49ers. Perderam dois safeties, o Tyrann Mathieu e o Daniel Sorensen, os dois pro Saints, inclusive. Perdas grandes. Quem que o time trouxe para compensar, na minha opinião, não compensando essa balança? Três wide receivers. Corey Coleman, que era dos Giants, e a última vez que ele jogou na NFL foi em 2018, então tem que se ver isso aí. Juju Smith-Schuster, que era dos Steelers, e Marquez Valdes-Scantling, que era dos Packers. Trouxeram o running back Ronald Jones, que era dos Bucks. Trouxeram Carlos Dunlap, defensive end, que era dos Seahawks. E trouxeram dois safeties, Dion Bush, que era dos Bears, e Justin Reed, que era dos Texans. Ou seja, conseguiram trazer alguns wide receivers que perderam alguns, conseguiram trazer safety que perderam alguns, mas ainda assim a balança pesa para as perdas. O draft foi muito interessante com duas escolhas de primeira rodada, sendo elas o Trent McDuffie, cornerback, na escolha 21, e o defensive end George Karlaftis na escolha 30. Na segunda rodada, o Sky Moore, wide receiver, além de dois safeties, dois cornerbacks, ou seja, essa secundária, né? Um linebacker, um tackle e um running back. Como os Chiefs devem vir para 2022 de titulares? Bom, quarterback Patrick Mahomes, não tem muito o que falar. Eu preferi colocar só um running back para falar dos wide receivers. Clyde Edwards-Helaire, não tem muito o que falar. Wide receivers, de Tyreek Hill vai para Juju Smith-Schuster de um lado, Marquez Valdes-Scantling e ainda tem o Mecole Hardman, que é bem rápido. Beleza, não é um grupo ruim, de forma alguma. Mas perder o Tyreek Hill é pesado. Travis Kelce, um dos melhores tight ends da liga, não tem muito o que falar. Linha ofensiva tá bem legal, cara. Orlando Brown Jr. recebeu a franchise tag e fica do lado esquerdo, pelo menos por mais um ano. Joe Thuney como guard do lado esquerdo. Creed Humphrey chega e assume... chega não, né, que foi no ano passado. Ele assume como center. Trey Smith, tackle, guard do lado direito, e Andrew Wiley, tackle do lado direito. Então, é uma linha ofensiva interessante, realmente melhor do que aquela do Super Bowl contra os Bucks, que eles sofreram muito, apesar de perder alguns jogadores. Defensive ends, a linha defensiva com 4 jogadores, né, sendo que eles são mais edges, os da ponta. Mike Dana, Derek Nadi, Chris Jones e Frank Clark. É uma linha defensiva interessante. Linebackers, Nick Boston, Willie Gay e Elijah Lee.
não gosto tanto. Cornerbacks, L'Jarius Sneed e Trent McDuffie, que já chega para assumir como titular. Safeties, Juan Thornhill e Justin Reed. Kicker é o Harrison Butker e o punter é o Tommy Townsend. O time dos Chiefs é complicado, porque você sempre tenta prever, os caras sempre vão maravilhosamente bem e ganham de todo mundo. Mas eu acho que o time perdeu do ano passado para esse. Eu acho que não é um time de 12 vitórias, mas ainda acho que é um time que disputa a liderança com os Chargers. Não me surpreenderia nada se os Chargers ganhassem a divisão esse ano. Mas ainda, eu não duvido de um time com Patrick Mahomes e Andy Reid. É simples assim, e eu vou deixar assim. Só que tem uma outra questão pra mim que é muito importante. Lembra que eu falei pra vocês que eles enfrentam AFC Sul e NFC Oeste e mais 3 times de outras divisões que alterna? Olha os times de outras divisões que alterna que os Chiefs vão pegar. Bills, Bucks e Bengals. Não seria nada bizarro dizer que são 3 derrotas, porque são 3 times muito fortes. Os Bills quase ganharam deles nos playoffs. Os Bengals ganharam e os Bucks ganharam quando se enfrentaram no Super Bowl. Então, é um calendário difícil, além de enfrentar a AFC Sul e a NFC Oeste. É claro que tem Jaguars e Texans aí, mas ainda assim é um calendário complicado. E eu acho que os Chiefs não são o mesmo time que são do ano passado. Então, tudo isso pra dizer que eu acho que os Chiefs caem um pouco do ano passado pra esse. Além, ainda sendo melhores do que Raiders e Broncos, na minha opinião. Tá bom? E vocês, o que vocês acham? Quero ler o comentário aí embaixo, tá bom? Deixa o gostei e se inscreve. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço pra todos vocês. Fui!